Você acredita que escolheu clicar neste vídeo? Acha que está no controle das suas decisões? Que suas ações vêm da sua vontade, da sua liberdade, da sua consciência? E se tudo isso for uma ilusão? A ideia de livre-arbítrio é uma das mais reconfortantes da humanidade. Acreditamos que somos os autores da nossa história, os mestres do destino, os condutores do próprio caminho. Mas e se estivermos apenas seguindo comandos? E se cada escolha já estiver escrita, programada, condicionada, antes mesmo de acharmos que a tomamos? Essa não é apenas uma provocação filosófica. É uma hipótese que ganhou força com neurocientistas, psicólogos e pensadores modernos. Estudos mostram que, antes mesmo de tomarmos uma decisão, nosso cérebro já iniciou o processo. Frações de segundo. Antes de você pensar em levantar a mão, ela já começou a se mover. Então, quem está no controle? Será que a consciência é apenas o espectador e não o piloto? Será que o eu que acreditamos ser é apenas uma voz tentando justificar o que já foi decidido? Essa é a crise do livre-arbítrio e talvez a chave para um novo tipo de liberdade. Em 1983, o neurocientista Benjamin Libet fez um experimento que mudou tudo. Ele conectou pessoas a sensores e pediu que levantassem o dedo quando quisessem. Mas o que descobriu foi chocante. A atividade cerebral relacionada ao movimento começava antes da pessoa estar consciente de sua decisão. Ou seja, o cérebro já tinha decidido. E só depois a mente percebia que escolheu. Desde então, novos estudos reforçaram essa ideia. O livre-arbítrio pode ser apenas a sensação de controle. Não o controle em si. Mas isso nos torna robôs? Marionetes biológicas? Não exatamente. Somos complexos demais para sermos reduzidos a máquinas. Mas talvez sejamos condicionados. Nossas decisões são moldadas por traumas, cultura, memórias, crenças, muitas das quais nem lembramos de ter adquirido. Você escolheu seu nome, sua língua, sua família, sua infância? Não. E tudo isso molda quem você é e o que você faz. A liberdade, então, não está em decidir qualquer coisa. Está em perceber, em estar consciente de que muitos pensamentos não são seus, que muitas vontades são reflexos, e que talvez sua missão seja despertar no meio desse fluxo. Filósofos como Spinoza, Schopenhauer e Nietzsche já diziam: o livre-arbítrio é uma ilusão confortável. Acreditamos que decidimos, mas somos arrastados por forças maiores, genéticas, sociais, cósmicas. Nietzsche foi mais longe. Disse que a verdadeira liberdade não é escolher, mas afirmar o inevitável. Dançar com o destino, em vez de lutar contra ele. E se estivermos em um fluxo? Um rio que já tem o curso traçado, mas que nos permite escolher como navegar? Essa é a beleza do paradoxo. Mesmo que tudo esteja predeterminado, sua consciência ainda importa. Não para mudar o caminho, mas para perceber o caminho, para despertar dentro do script. Imagine um ator que descobre que está em uma peça. Ele não pode mudar o roteiro, mas pode mudar a maneira como vive cada cena. Talvez seja isso que chamamos de consciência. E se for verdade, então o livre-arbítrio não está nas grandes escolhas, mas na forma como escolhemos reagir, como observamos, como sentimos, como decidimos estar presentes. Mesmo que o mundo esteja programado, essa talvez seja a única liberdade real. Há de acordar. Vivemos cercados de escolhas. Milhares de produtos, milhões de vídeos, infinitas possibilidades. Mas tudo é desenhado para parecer liberdade, enquanto somos guiados. Algoritmos escolhem o que você vê. Plataformas moldam seu gosto. O sistema vende o caos, mas controla o fluxo. E você acha que está no comando, enquanto consome, repete, reage. O livre-arbítrio se tornou marketing. Você é o protagonista. Você decide.
Você cria sua realidade. Mas e se tudo isso for uma vitrine? Uma ilusão vendida para que você continue correndo, sem sair do lugar? Despertar é perceber a engrenagem, ver o código e, ao ver, mudar a relação com ele. Porque não é sobre sair do sistema, é sobre não ser refém dele. Você ainda pode escolher, mas não como imaginava. Pode escolher estar atento. Pode escolher não reagir automaticamente. Pode escolher reconhecer os gatilhos e quebrá-los. Essa é a verdadeira revolução, aquela que acontece dentro. E quando muitos despertam, o sistema muda. Porque o sistema nada mais é do que a soma das nossas repetições inconscientes. E se antes de nascer, você já tivesse escolhido tudo? O corpo, a família, as dores, as provas, as rupturas. Muitas tradições espirituais falam disso, de um plano maior, de contratos de alma, de caminhos que escolhemos antes de esquecer. Nesse ponto de vista, o livre-arbítrio não é escolher entre 1000 caminhos, mas lembrar o porquê do caminho que você já está. A vida seria, então, um processo de reconexão com a missão. E a maior prisão seria o esquecimento, a distração, a amnésia espiritual. Mas, em algum momento, algo te chama. Um livro, um sonho, um vídeo, um silêncio. Algo quebra o fluxo automático. E por um instante, você percebe. Talvez não esteja aqui por acaso. Talvez tudo esteja desenhado, não para te prender, mas para te despertar. Talvez o verdadeiro livre-arbítrio não seja fazer o que quiser, mas lembrar quem você é e viver com intenção, com presença, com coragem, mesmo sabendo que nem tudo está sob seu controle, porque no fundo, só existe uma escolha real: a de despertar ou continuar dormindo. Você ainda acredita que foi você quem escolheu assistir a este vídeo? Ou algo mais profundo te guiou até aqui? Talvez não exista resposta. Talvez a pergunta seja mais importante que a certeza. Mas, se há algo que podemos fazer, é em escolher como vamos viver daqui para frente. Mesmo que tudo esteja programado, você ainda pode respirar fundo. Você ainda pode pausar, sentir, observar. E no meio do fluxo automático, tomar uma decisão consciente. Isso muda tudo. Porque se a consciência é o observador, então observar com atenção já é um ato de liberdade. Você pode não controlar o mundo, mas pode escolher como se mover dentro dele. E talvez essa seja a única forma real de liberdade, a de estar presente, a de viver com verdade, a de ver o código e, mesmo assim, dançar. No fim, não importa se tudo já está escrito. O que importa é como você decide caminhar pelas páginas. E essa escolha ainda é sua. Talvez a maior liberdade não seja mudar o que vai acontecer, mas transformar o modo como você sente, percebe e responde. Talvez o segredo não esteja em controlar tudo, mas em aceitar com consciência, em agir com presença, em viver com propósito. Você pode ter sido programado para esquecer, mas também carrega o poder de lembrar. E se lembrar for a centelha que desperta o mundo, então cada momento de lucidez é uma revolução silenciosa. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa estar desperto o suficiente para fazer a pergunta certa. E talvez você já tenha começado. Agora, a escolha continua sendo sua. Porque no fim, não importa o que é real. Importa o que você faz com essa percepção. Importa o que você decide sentir, lembrar, transformar, mesmo quando o mundo insiste em te apagar. Desperte.